Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu, como anteriormente disse, não poderia estar com vocês, mas enviei já uma proposta de trabalho, uma atividade para as duas aulas de hoje de língua portuguesa. Recordam vocês que ontem eu comentei que a língua portuguesa é uma ferramenta e você precisa aprender a lidar com essa ferramenta para alcançar maior qualidade de vida. Essa maior qualidade de vida pode vir do seu pensamento, pode vir da sua compreensão das falas, dos textos que circulam no universo, da sua fala e da sua escrita, que são oportunidades. Falar e escrever são oportunidades de participar ativamente da sociedade. Como nós temos essas duas aulas hoje e estamos retomando algumas habilidades que são capacidades de fazer de vocês em relação à língua portuguesa, eu optei por uma produção de textos. Mas vamos com bastante calma. Eu vou pedir que vocês redigam um texto opinativo, um artigo de opinião a respeito do tema felicidade no mundo contemporâneo. Uma busca individual ou coletiva. Penso eu que é um tema bem pertinente e diz respeito, a provocação é essa, a entendermos, expressar, né? Vocês vão expressar o que vocês pensam em relação a essa condição. A felicidade é um estágio, é um momento, é um patamar da vida, uma situação da vida. A qual situação eu chego sozinho, sozinha, ela é individual, ela é uma sensação, claro, única, eu não posso passar de mim para o outro, ela é personalíssima, ela é pessoal, mas o caminho, o processo para eu chegar à felicidade é só meu, é individual, ou existe algum impacto coletivo que também conduz à felicidade? Essa é a provocação inicial. Vocês vão se imaginar como pessoas que precisam, por exemplo, que vão escrever e postar numa rede social, que seja uma rede social de discussão, ou num jornal, numa revista. O artigo de vocês, o texto de vocês vai circular e vai formar o pensamento de outras pessoas. Então, vocês vão ter que se posicionar a respeito desse tema, felicidade no mundo contemporâneo, uma busca individual ou coletiva. Para que você pense melhor sobre isso, eu selecionei alguns textos motivadores. Os textos vão falar para vocês sobre o tema. Eles colocam, o primeiro texto fala de um ranking a respeito de felicidade, então vocês vão ler lá, um texto curtinho. O segundo texto é uma tira, uma tirinha que também vai discutir essa questão da felicidade. O terceiro texto discute mais, na verdade, o conceito de felicidade, que seria felicidade. Dito isso, então você tem esses textos não são para você concordar ou discordar dos textos. Os textos estão ali para você entender melhor a proposta. Você não precisa usar nenhum dos textos. Por isso que eles são motivadores. Motivação é um movimento de dentro para fora. Então, eles vão motivar a sua escrita, vão fazer você entender melhor do tema. Feita essa leitura dos textos motivadores, aí você no material que recebeu vai perceber que eu faço nesse material uma série de observações sobre o que é um texto opinativo. Eu sequer estou pedindo dos textos dissertativos, é opinião. Então, um movimento de escrever sobre o que você pensa a respeito do tema. Esse movimento, no entanto, ele precisa ser organizado. Depois que eu coloco os textos motivadores, eu envio para vocês um conceito de texto opinativo. Opinativo é apresentar o que você pensa e dizer por que você pensa, que são os argumentos. Não existe essa história de penso porque sim, assim que eu penso, acabou. Não, você tem que sustentar o seu pensamento. Mas eu organizo formalmente em linhas, parágrafos, de que maneira? Então você vai organizar o seu texto em 3 partes, mais 4 parágrafos, no mínimo. Um parágrafo de introdução que tem o quê? Tá escrito lá. É quando você apresenta a sua opinião e eu dou uma dica sobre como fazer. Se faço uma pergunta
faça de conta que o tema é uma pergunta e você vai responder. Só não me diga sim ou não, retire o sim ou não e faça ali, escreva um parágrafo. Qual o tamanho de um parágrafo? Um parágrafo, ele pode ter de 2, 3 linhas a no máximo 7. Tudo bem? Um parágrafo não pode passar desse tamanho, até acho muito grande. Acho que até 5, 6 linhas, de 3 a 5, 6 linhas tá ótimo. Depois que você coloca a introdução, no parágrafo seguinte, você vai dizer por que você respondeu aquela pergunta, que você propôs aquela tese com a sua opinião. Esses porquês são organizados em 2 parágrafos. Mas quando você diz qual a razão pela qual você pensa daquela maneira, você tem que usar um exemplo, você tem que explicar, você tem que usar um dado, uma pesquisa, uma justificativa, porque texto opinativo diz respeito à sua racionalidade. Você pensa, então só que esse pensamento, que é uma série de descargas de energia, que são as sinapses, esses pensamentos você vai transformar em texto. Então, como será escrito o seu pensamento e sustentado esse pensamento? É do que trata o texto opinativo. Então, depois que você dá a sua opinião na introdução, você vai escrever 2 parágrafos, 2. Pode escrever 3, um não pode. 2 parágrafos para sustentar a opinião que você deu na introdução. E o último parágrafo, 4º parágrafo ou 5º, depende do tamanho do seu desenvolvimento, é quando você encerra o tema. Esse encerramento pode ser com uma proposta para resolver a questão que você colocou, se for um problema, ou uma reflexão sobre a temática colocada. Tudo bem? E lembrando que você vai redigir um texto e essa produção de texto, ela está ainda em construção. Então, você vai redigir, vai ter que entregar aí para quem estiver auxiliando, assessorando vocês nessa atividade. Receberei e conforme o nosso costume, eu vou corrigir, eu vou devolver e nós vamos conversar a respeito, vai ser pontuada essa atividade. E principalmente vamos aprender escrevendo. Eu não consigo fazê-los ter mais qualidade de escrita se você não escreve. O processo, ele retroalimenta. Eu escrevo para escrever melhor. A Márcia Aprende Amando foi uma frase que eu citei ontem para vocês, do Carlos Drummond de Andrade. Ler se aprende lendo, escrever se aprende escrevendo. Então você vai escrever, eu dou algumas dicas para vocês de linguagem e estilo. Pode escrever em primeira pessoa, professora? Nesse caso pode, porque é um artigo de opinião, então pode. E sugiro algumas estratégias de argumentação e faço questão de deixar pontuados alguns erros que vocês devem evitar. Tudo bem? Pode ser, isso é verdade, porque estamos retomando um processo de escrita depois de algum tempo, que você não consiga concluir o seu texto hoje. Tudo bem, mas nós vamos estabelecer um mínimo. Ok? O mínimo para você escrever hoje são 20 linhas. Se eu considerar que cada parágrafo tem cerca de 5 linhas, por favor, pelo menos 3 parágrafos precisam ser escritos. Tudo bem? A tinta... Ah, mas é um rascunho, ou eu não terminei, vou terminar na próxima aula. Não. Todo documento precisa ser escrito à tinta. Não significa que você vai perder ponto ou que você não vai poder corrigir. Significa só que é uma entrega formal, é uma entrega profissional. Então, você entrega a tinta. Tudo bem? Azul ou preta. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Repito, se você não conseguir concluir, não tem problema, mas eu preciso de um mínimo de 20 linhas. Por quê? Porque também não é para ficar divagando, disperso, é para se concentrar no trabalho, a atitude de se esforçar para alcançar competência em língua portuguesa. Não deixe o tempo passar, não perca a oportunidade, redija, dê concretude à sua opinião e posteriormente conversaremos sobre ela. Tudo bem? Encontro vocês na semana que vem.